E aí, pessoal, estamos em mais uma aula aqui. Espero que estejam gostando dessas aulas de vetores. A gente consegue ver como a gente consegue, né, usar uma mini base de dados local aqui, que vai ser muito importante para o futuro. E que ela tem vários métodos, várias coisas que a gente pode usar. Ela é super importante. Estamos vindo aqui agora para a nossa antepenúltima aula. Vamos ter só essa e mais duas de vetor. Estou tentando fazer aulas menorzinhas aí. E agora a gente vai falar sobre filtro e validação. Até agora a gente viu, né, sobre percorrer aqui e transformar. Vamos voltar com o nosso vetor normal aqui, né, de Pokémons. E agora a gente vai aprender sobre filtragem e validação. Vamos supor que eu quero criar um array que tem apenas elementos que fazem uma condição. Eu vou mudar aqui para um objeto. Como eu falei com vocês, nosso próximo conteúdo vai ser objeto, que ainda não entende esse conteúdo. Como eu vou passar a aula um pouco mais para frente, até que quando você ver esse curso já deve ter lançado. Aprende sobre objeto, né? Mas basicamente aqui a gente tem um vetor de objeto, ou seja, um vetor com duas posições. A primeira vai ter um elemento que tem dois dados, então um nome e se ele foi adotado ou não. E aqui a gente tem dois pets, o Rex, que ele não foi adotado, tá? Tá adotado como false, e a Mimi, que ela foi adotada, tá como true, tá? Por que eu tô fazendo isso? Pra gente fazer uma verificação desse caso aqui, pode ser melhor a gente usar vários dados um pouco mais completos. Vamos aprender sobre o filter. Como eu falei, a gente quer criar um novo vetor apenas com os elementos que eles vão passar numa condição. Vamos supor que eu tenho meus pets aqui e eu quero apenas os pets que estão disponíveis, ou seja, pets que não foram adotados. Como a gente pode fazer isso? A gente pode colocar aqui, ó, como que é um novo vetor aqui, né, uma nova constante disponível, ou seja, quem está disponível é quem ainda não foi adotado. Recebe o que? Nosso pets, nosso método agora é filter, então ponto filter, e a gente vai passar nossa condição. Então a gente vai passar cada item, item por item, né, a gente vai verificar. Então pets, posso colocar P ou pet, né? Para cada pet, o que eu quero verificar? Quero verificar se o pet não foi adotado. Então, diferente aqui, pet ponto adotado, tá? Esse pet ponto adotado, você vê na aula de objetos, a gente está percorrendo e verificando o valor. Se for true, ele foi adotado, então não está disponível. Com a exclamação na frente, a gente nega. Então, se for falso, né? Ou seja, se ele não foi adotado, a gente vai salvar nesse novo vetor, tá? Isso aqui seria a mesma lógica da gente fazer isso aqui, ó. Pet ponto adotado igual a false, ou seja, ele não foi adotado, tá? A gente só simplificou colocando a exclamação na frente, que já negou nossa cláusula, tá? A gente pode pegar aqui e listar quais pets estão disponíveis aqui. No caso, apenas o Rex, porque ele não foi adotado. E se a gente ver, temos um novo vetor. Já falei que o filter gera um novo vetor, mesmo que seja só um elemento, vai ser um vetor. A gente tem um valor aqui, que é Rex. Rex não foi adotado. Vamos criar aqui um outro animal também. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Tião. E o Tião também não foi adotado, né? Tá como false. Vai percorrer, vai ver se ele não foi adotado. Ele não foi, salvo disponíveis. Então, agora, nosso vetor tem dois elementos, que é o Rex e o Tião. Se a gente quisesse fazer a mesma coisa, só que para números, por exemplo, tá. Eu coloquei um vetor, um objeto, no caso, né? Só para poder ficar mais completo. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um vetor de números. Eu apenas quero filtrar e verificar se todos os números eles são pares, por exemplo. Então, vou colocar aqui pares, tá? Ver se eles são pares. E como que a gente vai fazer essa filtragem aqui? Vamos colocar números, ponto, filter. A gente não quer retornar o que são pares. O que a gente faz aqui? Número, né? Qual que é a condição para ele ser par? Número mod 2, ou seja, se o número dividido por 2 for igual a 0, ele é par. Se for par, vai retornar aqui pra gente. Então, pares, tá? Voltando aqui, retornou 2, 4 e 6. Por quê? Todos que tem aqui dentro são pares. Se eu colocasse, por exemplo, aqui no meio, né? Vou colocar aqui o 5, que é ímpar. Vou colocar aqui o 11, também é ímpar, beleza? Em qualquer ordem. Vai retornar apenas o 2, o 4 e o 6. Porque só eles passam nessa condição aqui. Então a gente vai filtrar, vai criar um novo valor e vai passar aqui para dentro, beleza? Se a gente ver, ainda 2, 4 e 6, tá? Se a gente colocar aqui o 8, por exemplo, 8 passa na condição. Então vai ser 2, 4, 6 e 8, beleza? Muita gente confunde a diferença entre o filter e o map. Enquanto o filter ele apenas filtrar e verificar se o dado ele corresponde a uma condição, no caso aqui se é par, né? Ele vai verificar se tem essa condição e vai criar um novo valor
novo vetor, né, com esses valores válidos aqui. O map, ele vai transformar, vai pegar os dados e vai fazer alguma lógica por cima. No caso, dobrar, por exemplo. A gente quer dobrar esses dados. Então, o map é para isso. A gente quer transformar um dado que já existe. O filtro, a gente quer apenas filtrar, apenas selecionar os valores que já existem, selecionar algum deles. Vou voltar aqui para a nossa condição, 2, 4, 6, tá? E a gente vai fazer uma outra lógica. Agora a gente vai aprender sobre o every. O que é o método every? Ele verifica se todos os elementos atendem a uma condição. Se todos os elementos atendem a essa condição, vai retornar true. Se não, retorna false. Vamos supor que agora eu não quero criar um vetor com números pares. Não quero criar um vetor. Quero apenas verificar se todos os números são pares. Então vou até mudar aqui, olha, para todos pares, beleza? Vamos verificar se todos são pares. Vamos exibir aqui. Como a gente faz? A gente não está filtrando, não está criando um novo vetor. Quer saber se é par ou não. True ou false, né? Então, como a gente pode fazer? A gente usa assim, ó, números, né, o nosso vetor, ponto every, beleza? Agora a gente passa a nossa condição. E os números, né, que a gente quer, vai pegar um por um. Se todos os números, né, vai ser n mod 2 igual a 0, ou seja, o número ele é par. Se todos forem pares, vai retornar true. A gente voltar aqui, true, beleza, todos são pares. Decorreu aqui, 2 dividido por 2 é igual a 0? Sim. Então, beleza, é par. 4 dividido por 2 é igual a 0 o resultado? Ou seja, não vai ter nenhum resto, né? Sim. 6 dividido por 2, o resto é 0? Sim. Então, todos são pares. Colocou aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 11, né? Vão ter 3 que são pares e um é ímpar. Se um deles for falso, vai retornar falso. O every percorre e verifica se todos os valores correspondem a uma dada condição. E um pouco diferente do every, a gente tem o some. O que o some faz? Ele verifica todos os dados. Se pelo menos um deles entrar na condição, é verdadeiro. Então vamos trocar aqui de todos pares para sem par. Vamos verificar se é algum par. Todos podem ser? Verdade. Se pelo menos um deles for, também é verdade. Vamos trocar aqui de números.every para números.some. Tá? A gente vê aqui, ó, true. Temos resultado. Por quê? Tem pelo menos um par aqui dentro. O 2 é par, o 4 é par, ou 6 é par? Sim. Todos são pares. Então retornou true, não é? Ou seja, número.some, essa condição aqui tem pelo menos um que atende a essa condição. E sim vai ser verdadeiro. Por isso que funcionou. Mas por que diferencia do every? O every, todos tem que ser verdadeiro. Se um for falso, é falso. Se todos forem verdadeiro, é verdadeiro. Aqui não. Se pelo menos um for verdadeiro, vai ser true. Se tiver um falso, beleza. Eu não quero saber se todos são pares. Eu quero saber se tem um par. Por exemplo, eu coloco aqui 11. 11 é ímpar. Mas vai retornar true. Por quê? Porque tem um número par. Pelo menos um entrou na condição. Entendeu? Agora, vamos trocar aqui. Vamos colocar um vetor só de números ímpares. Então, 1, 3 e 5. Não tem um par. Todos são ímpares. Nenhum entrou na condição. Agora sim, retornou falso. Então, tem essa diferença de every e some. Every vai verificar se todos entram na condição. O some se pelo menos um entra na condição. Revise isso aí bem. Veja os exemplos, né? Veja o material. E qualquer dúvida, só perguntar.